Fala galera, e finalmente estreou a adaptação de Y, o Último Homem. E antes de começar a crítica do primeiro episódio, assim ó, já vou pedir, curte o vídeo, assina o canal e coloca nos comentários o que achou desse primeiro episódio aqui, dessa adaptação, que tá estreando hoje aqui na Star Plus do Brasil e já estreou na FX lá nos Estados Unidos. Cara, pra começar assim ó, essa crítica aqui, tá, ela vai ser completamente na adrenalina, ou seja, acabei de assistir os 3 primeiros episódios, na verdade, e assim, não vai ter inserção de trilha, não vai ter edição, não vai ter nada. Vai ser diretamente uma conversa já com vocês sobre esse primeiro episódio. Pra começar, cara, eu adoro esse gênero, tá? Pra quem acompanha já aqui o canal, eu sou muito, mas muito fã do universo do Walking Dead. Tudo que envolve, né, esse universo do Walking Dead. E na verdade isso já começou bem antes lá. Desde o Madrugada dos Mortos, Zack Snyder e tudo mais, assim, cara. E aí a gente começa a buscar as referências antigas, assim. E a mesma coisa, tá? Em relação ao Walking Dead, eu não tenho um conhecimento pleno dos quadrinhos, porque eu acompanho muito mais a série da televisão, e eu procuro, assim, não pegar muito spoilers, né, do que aconteceu já na HQ do Walking Dead. E o Y é a mesma coisa, assim, eu tenho uma noção, né, da história ali do Y, mas eu também não me aprofundei muito na história da HQ, no que acontece da HQ, porque, cara, eu quero acompanhar a história na televisão, quero que todas as informações sejam entregues, né, na série da televisão, no live action, que é o que eu tô assistindo, assim. Então essas comparações, essas diferenças todas, eu não vou conseguir dar plenamente, porque, na verdade, ela precisa funcionar para essa mídia aqui que a gente está assistindo nesse momento na série de TV. E o primeiro episódio, cara, não tem como eu não lembrar do Walking Dead, tá? Porque o Walking Dead a gente não tem muito, né, essa noção da transformação, do que acontece, né, do momento onde realmente o vírus começa a atacar a população aqui nesse caso, cara. É muito interessante ver pegando o cromossoma, né, exclusivamente dos homens, e seja o homem, seja um animal, é exclusivamente o masculino, né, que vai afetando assim. E eu imaginei muito, cara, que a gente ia ver muito mais desse momento ali da transição, desse pavor do tudo que estava acontecendo. O primeiro episódio ele começa já, né, 3 semanas após o acontecido, passa os créditos ali e volta pra gente ali até um dia antes e depois, né, na manhã, que realmente vai acontecer tudo que começa a acontecer com os homens ali, com todos, né, os seres vivos masculinos ali. E, cara, a apresentação de nossos personagens principais, e muito, assim, da nossa família, da Jennifer, do Yorick e da Hero, é pra gente mostrar que eles são uma família completamente problemática. Completamente problemática, né? A cena que tem, inclusive, da Jennifer lá com ali naquele momento ainda marido dela, mas a gente já entende, né, que é uma relação já acabada, é ex-marido e tudo mais. A gente já entende que essa família tem sérios problemas e que com todos esses eventos vai servir também para unir eles, né? É uma transformação que vem nesse momento ápice que está acontecendo de problema, né, da humanidade por completo, mas que vai acabar unindo eles dentro dessa família que um dia eles foram ir para alguma coisa que eles se separaram, né? E o Yorick, cara, que é o nosso protagonista ali, cara, ele é um ser que não tem um rumo certo na vida, né? Então é muito interessante ver que ele está muito representado nessa salvação, sendo que ele não era nada disso, ele não tinha nenhum princípio disso antes de tudo acontecer, assim. Ele era um cara problemático, um cara sem dinheiro, um cara sem emprego, um cara sem futuro, um cara sem não conseguindo manter uma relação, apenas ele ali e o Hank, né, o macaquinho. E, cara, é puramente isso, assim. E ao contrário, a gente vê a Hero é a mesma coisa, assim, ela tem muitos problemas, né, na sua vida pessoal, e isso a gente começa a fazer esses pontos de ligação, inclusive os problemas que ela tem com o próprio Yorick, em relação a tudo que os pais, né, viveram e passaram por isso. Tem tudo uma conexão, assim, como a Hero fala também em algumas coisas no segundo episódio sobre isso, assim. Então, é essa apresentação da família, que é uma família extremamente problemática, que vai acabar se unindo por causa de tudo isso que está acontecendo. Pelo menos é o que está se desenhando para mim nesse primeiro episódio ali. A apresentação de todos os personagens coadjuvantes e também a colocação deles em um momento onde vai acontecer as transformações do final do episódio, cara, isso eu adorei muito, assim. Porque nos dá uma importância para aquelas personagens femininas ali e logo depois mostra acontecendo com elas, né? Ou acontecendo que nem a parte da assessora da Jennifer em relação aos ratos, quando ela tá indo lá no princípio do encontro e tem o cavalo que passa a ser um policial, depois vem a sequência dos ratos gigantescos, né? Aquela uma horda de ratos passando ali por elas todas. E daí, daqui a pouco, alguns ratos inclusive ficam já mortos no chão, cara. E isso eu achei assim, ó, muito massa de acompanhar essas transformações que eles vão dando.
Assim como a gente 355, cara, que é uma baita personagem. É um momento onde ela já encontra, né, os animais mortos no caminho, e depois os meninos da filha do atual presidente, ela também encontra, né, o rato morto dentro do quarto de hotel. Então a série vai nos preparando isso, né, e para mim fica muito claro que em relação a essa carne que foi passada por esse vírus, né, porque a série começa a dar detalhes, né, inclusive no restaurante, assim, sobre a carne, logo depois que a gente vê também o rato morto, assim, no quarto do hotel. Então é muito disso de como se alastrou. Mas o porquê que tá pegando, né, apenas os seres masculinos é uma grande dúvida que pra mim tá nessa série. Né? Obviamente que eu não quero pegar esses spoilers ali da HQ, porque senão, cara, a série ela perde pra mim um pouco de graça a partir do momento que tem esses spoilers já acontecidos, assim. Então pra mim, cara, foi um baita primeiro episódio de apresentação de nossos personagens. Eu queria ter visto mais no momento da transformação, no momento que tá acontecido. Eu comecei a contar no timecode do episódio quanto que a transformação ia acontecer. Porque eu já tinha adorado ali o prólogo, né, do Yorick em relação, inclusive, do helicóptero e tudo mais, a gente vendo aquela destruição de como está antes de aparecer o Yorick, inclusive, de como está, né, os corpos jogados todos e o avião jogado na rodovia porque ele explodiu, o pandemônio acontecendo ali realmente. E daí, cara, a gente pegar foi quase 10 minutos, assim, que teve dessa transformação no final do primeiro episódio ali, né? Realmente desse momento apocalipse, mas acontecendo, das mortes começando a se suceder. E eu queria ter visto mais, aí que tá. Eu queria ter visto mais, porque pra mim, eu comecei a visualizar muito que essa série ia entregar esses momentos mais do que o Walking Dead, inclusive, entregou, ou do próprio Fear, assim, que estava prometido muito ser essa origem, né, desse momento realmente da ruptura entre a entrada do apocalipse em relação ao vírus e tudo mais, a gente vendo essas consequências na humanidade e tudo mais. Então a gente vê por 10 minutos ali nesse primeiro episódio, e eu gosto muito dos 10 minutos, mas cara, ficou um desejo pra mim assim, de ver muito mais. E daí bate muito pro começo do segundo episódio, essa é a minha expectativa também, e na real, assim, além de expectativa, cara, é muito mais uma vontade, um desejo de ver toda aquela situação acontecendo. Mas isso é papo pra daqui a pouco, né, pra quando já sair a crítica do segundo episódio, que já vai sair, galera, e a crítica do terceiro episódio vai sair ainda hoje aqui no canal da Take também. E lembrando que o quê? Amanhã, terça-feira, meio-dia, no nosso crossover entre Take 04 e o Depois do Fim do Mundo, a gente vai fazer uma grande live, cara, de debate, assim, ó, desses 3 primeiros episódios do Y, o Último Homem, já pra começar, cara, a não só debater do que aconteceu nos 3 primeiros episódios, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, mas também de teorizar, né, o futuro que vai ter dentro dessa série. E é óbvio, né, galera, esse debate junto com vocês. Então, meio-dia, o encontro marcado, ao vivo no YouTube da Take, ao vivo no YouTube do Depois do Fim do Mundo, eu e meu amigo Henrique, esse grande crossover que a gente faz. Certo, galera? Coloca nos comentários o que vocês acharam desse primeiro episódio e não esquece daquela ajuda que é mega importante. Curte o vídeo, assina o canal. Take 04, viva o sonho aqui.